Fala galera, beleza? E aí com vocês, Fernando Kobato falando um pouquinho aqui com vocês sobre o universo da blockchain aqui no meu canal. E se você gosta desse mundo da tecnologia, da inovação e da Web3 entrando no mercado da tecnologia no Brasil, já segue o nosso canal aqui que hoje você vai aprender um pouquinho sobre blockchain. O que é ela, como ela é estruturada, o que acontece dentro de uma blockchain e assim por diante, né? Como que essa tecnologia ela está sendo tão bem aclamada nas questões de seguranças e princípios da legalidade financeira. E o Brasil está adotando. Então, se você gosta desse conteúdo, fica até o final desse vídeo e já dá um curtir aí para ajudar o canal. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender numa blockchain é que ela tem um conceito de blocos em forma de corrente, onde um bloco está ligado ao seu anterior. E tudo isso é registrado por meio de transações. Cada transação, ela une os seus blocos. Mas tem algo mais por trás aí e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que de fato é um bloco. Um bloco, ele é uma caixa de dados que contém três elementos principais. Dados transacionais, hash do bloco anterior. Tá? O que são esses três dados transacionais principais? Tá? Os dados transacionais são informações que estão sendo transitadas naquele momento. As movimentações que vocês estão fazendo, elas estão sendo gravadas ali. Isso é um dado transacional. Pagou para alguém, recebeu, movimentou isso, gerou um NFT dentro. Qualquer movimentação que você fizer é um dado transacional. Criptomoeda, contrato inteligente e aí por diante. Tá? Hash. O hash ele é uma assinatura digital, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma impressão digital de algo que é único ocorrido naquela transação. Isso é gerado a partir de funções matemáticas e criptografadas. Em específico, na blockchain, é usado o SH256, que é um protocolo militar, tá bom? E o hash do bloco anterior é o que conecta cada bloco em si. Então, este bloco, para ser formado, ele tem que estar conectado a um bloco anterior, e é o hash que conecta esse bloco. Então, o hash desse bloco formado, ele pertence a essa comunicação desse bloco aqui. Forma-se cadeia, daí que vem o nome blockchain, tá bom? Mas o que é um hash criptografado, né, que eu mencionei aqui? Por ser de tecnologia militar, ele usa esse algoritmo SH256, que é um algoritmo militar. Então, como que o SH256 funciona? Ele trabalha com 256 bytes, e ele divide a sua mensagem em 64 bytes. Cada caixa de 64 bytes é dividido em 8 caixas de 8 bits. Se sobrar e a sua mensagem, o tamanho dela não for compatível com 64 bytes, ele completa com zeros para que funcione e chegue a 64 bytes, tá? Só que quando ele entra para dentro da blockchain, ele tem uma função matemática que ele calcula, multiplica, faz uma série de acreções aritméticas nesses dados e transforma ele num hash inquebrável, onde um valor pode se tornar outro valor. Por isso que ele é unidirecional, ele nunca tem uma quebra novamente desse hash. Ele não funciona como uma volta, você não consegue decriptografar o SH256. Por isso que ele é considerado como uma assinatura digital ou uma impressão digital. Mas para a blockchain, esse é um conceito muito bom, porque torna o ato, né, a movimentação, o bloco como imutabilidade, né? Ele parte deste princípio da imutabilidade. Ele não permite que você altere aquele bloco uma vez que ele foi hasheado. Se alguém tentar fazer alguma coisa, ele terá que quebrar a corrente toda, e isso é muito impossível de se fazer. Você imagina quebrar um hash, agora você quebrar uma corrente toda de transação, já acho um pouquinho mais difícil, né? O que você acha? Comenta aí se você acha que o SH256 pode ser quebrado, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa entender chama-se a chain, ou a corrente, né? O encadeamento que existe de todos esses blocos. Cada bloco, ele guarda o seu hash e o hash do bloco anterior. Cria-se, então, uma linha de dependência entre esses dois hashes. Isso torna impossível alterar qualquer informação antiga sem ter que modificar toda a corrente. E é o que a gente estava conversando agora um pouco sobre o SH256, né? É ele quem faz esse protocolo de comunicação. Dentro da blockchain também, existe uma coisinha chamada mecanismo de consenso. Para adicionar novos blocos à rede, ou os nós que trabalham na rede da blockchain, né? No caso, os computadores que trabalham na rede da blockchain, que são chamados computadores participantes, eles precisam concordar com aquilo que está sendo executado. E para que eles possam concordar, eles usam dois protocolos. O primeiro deles é um protocolo do Bitcoin
e o segundo deles é um protocolo da Ethereum, que se chama, da Bitcoin, Proof of Work, que é a prova de trabalho, que ele usa na Bitcoin, mas ele usa também cálculos matemáticos para serem resolvidos, e o Proof of Stake, que é usado na Ethereum, que ele atualmente exige validadores que tenham uma aposta em tokens para poder fazer as alterações, as gravações e as modificações do ambiente, tá? Com tudo isso feito, uma das características principais da blockchain, além da imutabilidade, da segurança e da sua performance nesses computadores de validação, você tem também o benefício da descentralização, que é onde você controla a sua própria informação, ela fica descentralizada. Não é apenas um sistema hoje que acontece como na Web 2, tá? Não existe um servidor central que controla a blockchain. A cópia da blockchain ela é replicada para milhares e milhares de computadores que existem nos nós da rede, tá? Todos os computadores têm a mesma versão da blockchain. Então, todos os computadores têm acesso a esse mesmo livro, razão ou contábil, que é público dentro da blockchain, tá? Isso passa a transparência, confiança, não precisa de intermediários, como se você fosse fazer uma transação bancária, por exemplo, você precisaria do banco, você não precisaria isso, tá? Esses são alguns conceitos muito importantes do blockchain, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, quando a gente fala sobre a estrutura interna de um bloco da blockchain, a gente tem que entender que tem dois princípios. O cabeçalho do bloco, chamado block header, que ele tem a versão, as regras que são usadas naquele bloco, o hash do bloco anterior, que conecta ao bloco usado, o Merkle Hold, que é o hash que apresenta todas as transações do bloco, o timestamp, que é o registro do tempo de criação daquele bloco, e o Target Difficulty, que é o nível de dificuldade do problema da mineração, e o Nonce, que é o número usado para encontrar o hash válido no processo de mineração. Tá? Então, formando todos esses conceitos juntos, essas regras de negócio, vamos dizer assim, você consegue formar um bloco que vai compor os dados transacionais da sua blockchain. Tá? Baseado nisso, você tem o Blockbox, que é o corpo do bloco, né? O que tem no bloco? Você vai ter lá lista de transações, que são milhares de transações executadas. Cada transação é representada de forma de um hash. E como que isso funciona? Então, por exemplo, se você tem lá, você pagou para uma pessoa o valor A pagou para uma pessoa o valor B, e assim por diante. Todas essas transações, você vai ter o que chama-se de árvore de Merkle. Né? Essa árvore de Merkle, ela pega tudo que você faz e faz um hash desse cara. Se você, depois que fez esse hash, o timestamp foi diferente e você começou a gerar uma outra movimentação, ele pega tudo que você faz e gera um outro hash. Depois ele pega esses dois hashes que você tem e gera mais um hash. Esse último hash aqui é chamado de Merkle Root. Esse Merkle Root, ele está amarrado a dois hashes gerados, que por consequência tem todos os hashes das suas transações geradas. É por isso que fala sobre como fosse uma estrutura de árvore da Merkle, né? Fora tudo isso, a gente está falando muito sobre hash de mutabilidade, né? Hash, SHA, mutabilidade, porque justamente a blockchain ela tem uma grande performance e segurança em cima do protocolo SH256, né? Cada bloco ele é validado pelo seu protocolo SH256, né? E se qualquer byte da transação mudar, toda a estrutura tem que ser mudada, senão não é válida na rede de cadeias de todos os nós que tem uma cópia dessa blockchain dentro dela, tá? Como que então é a estrutura da rede da blockchain? Eles têm nós complexos, que a gente chama de full nodes, né? Cada full node, ele armazena a blockchain inteira e ele é responsável por validar as transações. E tem também os light nodes, que são os nós leves, né? Que tem poucas armazenagens assim, né? Eles pegam somente o cabeçalho, eles processam somente o cabeçalho que está lá no Merkle Root e entrega algo processado, tá? E aí também você tem dentro da rede os mineradores e os validadores, que são computadores e responsáveis com superprocessamentos para fazerem a quebra desses hashes e amarrarem uns nos outros, tá? O Proof of Work que eu falei um pouquinho, se a gente for entrar no detalhe, cada minerador do Bitcoin ele precisa encontrar um hash menor que o target. Então ele usa uma fórmula mais ou menos assim, ó, hash, cabeçalho, ele tem que ser menor que o objetivo, porque ele vai poder ter um grande poder computacional para poder fazer
toda essa quebra de estruturas que tem dentro dos hashes. Tá? Já no Proof of Stake, ele precisa validar os que bloqueiam, os objetos de bloqueio, né? Os tokens que ganham o direito de propor novos blocos. Ele usa seleção pseudo-aleatória baseada em stakes, né? Mais o tempo online para poder definir como que ele vai trabalhar, se aquele nó vai ser suficiente ou não, como que ele vai trabalhar, né? E a gente falou muito sobre a questão da criptografia e segurança, que principalmente é a assinatura digital. Essa assinatura digital, ele usa um protocolo chamado ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, né? Um algoritmo de curva elíptica para poder fazer a sua assinatura digital, dizendo que assim, a sua carteira digital fez uma transação financeira para uma outra carteira digital, tá? Em função disso, se torna algo unidirecional e para anúncios de transações que vão evitar ataques repetitivos, né? Isso é muito importante dentro de uma blockchain, porque ela vai permitir com que você não seja repetitivo e tenha certeza para quem você está fazendo as suas transações, né? Então, de uma forma resumida, a gente pode dizer assim, que a blockchain é um ledger distribuído, cada bloco é estruturado, ele combina hashes encadeados, árvores de Merkle, assinaturas criptográficas, algoritmos de consenso e a replicação numa rede P2P, né? Então, isso forma uma estrutura de P2P. Aí fala para mim, você já sabia disso aqui? Se você já sabia, comenta aqui o que você achou, né? Comenta aqui o que você espera de uma blockchain. Se você é novo aqui, já segue o canal, dá um curtir para fortalecer a gente aí. E me fala quais suas dúvidas sobre blockchain, porque daí eu também vou pesquisá-la e trazer em forma de vídeo aqui para você. Valeu, pessoal!